sou o Júlio, todo mundo sabe. Sou aluno da primeira turma da faculdade. Hoje a gente está no 5º semestre. Inclusive os trabalhos aí da faculdade, pelo menos no meu grupo, tudo envolvendo os Zabbix. Coincidência só. Trabalho com TI desde 2008. Sou funcionário atualmente na empresa Alpha Computer. E que lá trabalho desde 2011. E desde 2016 a gente vem se empenhando lá com os Zabbix, porque foi uma necessidade nossa e a gente viu que é interessante. Por estar pesquisando e buscando me aperfeiçoar nos Zabbix, foi aí que eu comecei a participar da comunidade e é isso aí. Aqui estão os meus contatos, se alguém quiser me adicionar por curiosidade ou quiser fazer um contato, tá aqui meus contatos e depois a gente vai compartilhar esses slides aí, tá? Antes de falar dos Zabbix, explicar o porquê, né? Por que eu comecei a mexer com os Zabbix e tal. Como eu falei, eu trabalho na Alpha Computer, uma empresa de outsourcing de TI, e lá a gente presta suporte para diversas empresas, vários clientes de diferentes tipos. E chegou uma demanda para a gente de monitorar um determinado cliente. A gente não tinha uma ferramenta que fizesse isso, né? Um outro colega meu de trabalho, ele que iniciou, eu nem conhecia, nem sabia. Eu tinha outras atribuições lá na empresa. Ele que começou, depois repassou para um outro colega que implementou em outro cliente. Esse sim, ele deu uma ênfase maior, ele aplicou nesse cliente, foi bem interessante. E aí, numa oportunidade, eu vi os Zabbix que o meu outro colega começou a implementar e eu achei interessante, gostei e comecei a buscar, e a gente começou a adotar essa ferramenta em demais clientes. Foi daí que eu passei a mexer e hoje grande parte dos Zabbix lá eu mexo bastante lá na empresa. Então foi realmente a necessidade da gente saber como que o equipamento dos clientes estavam se comportando, né? Essa foi por que a gente escolheu os Zabbix, né? E assim, simplesmente por que os Zabbix? Porque a gente pesquisou, como todo mundo faz, primeira coisa, pesquisar no Google e ver, né? E a gente viu que, além do Zabbix ser totalmente open source, não tem essa limitação, né? Outros fabricantes possuem limitações, ou tem que, a um determinado momento, você tem que pagar a licença diferenciada e tal. Já o Zabbix não, ele é totalmente open source, código aberto, você pode usar para qualquer tipo de aplicação aí de monitoramento, que ele não tem nenhuma restrição, né? E também tem a comunidade, que estamos aqui hoje não só como alunos, visitantes, né? Mas também um pouco membro da comunidade, né? Todos aqui hoje já fazem parte aí, pode se considerar membros da comunidade aí, é só pesquisar, né? E aí eles ajudam bastante. Eu já fiz parte da comunidade, se eu faço parte, eu já usufruí do conteúdo da comunidade, né? Muitos problemas que eu precisei resolver com a ferramenta, eu usei buscando a comunidade. Essa aqui é uma pesquisa que eu fiz no Google Trends. Na linha azul aqui, você tem o Nagios, né? Isso aqui é há 5 anos atrás. O Nagios é uma ferramenta ainda mais conhecida, mas aqui isso aqui são os termos pesquisados no Google, né? Pelo Google Trends. Está aqui a fonte, o link. E você percebe que a linha vermelha, que é o Zabbix, nos últimos anos ele vem crescendo bastante. A ferramenta ela vem tendo o pessoal vem conhecendo mais, vem buscando mais, ferramenta que vem crescendo no mercado. Isso é muito interessante. Enfim, o que é o Zabbix, né? É uma solução de monitoramento open source, como eu já falei, licenciado sobre GPL2 versão 2, código totalmente aberto e disponível para qualquer um aqui. Você pode, desde da sua TI em casa até a sua empresa, em grandes níveis aí, grandes empresas utilizam. Vou falar mais para frente alguns casos bem legais. É capaz de monitorar tudo, basta você saber como coletar essa informação. O equipamento é seu, você teoricamente tem conhecimento sobre os equipamentos, então você sabe como coletar essas informações. Você sabe as informações do equipamento. Então você
sabendo coletar ou tendo especialistas na área, você consegue buscar as informações, né? Tem um front-end amigável e bem simples de mexer e manusear ele. É simplista, não tem muitos recursos, você fala assim, muitos mirabolantes, mas você consegue ter uma fácil gerência ali dos seus equipamentos por essa interface web, né? E quando configurado corretamente, você consegue obter vários resultados, não só para saber informações do funcionamento do seu equipamento, e sim do seu negócio em geral. Você fazendo um monitoramento ali, uma visão estratégica, você consegue obter resultados para o seu negócio muito vantajoso. E não só trazer o resultado para a equipe do TI, e sim para o seu gestor, seu gerente, até nível de presidente ali. É bem legal isso. A história dos Zabbix, né? Ele foi criado por esse rapaz aqui, Alexei Vladichev, não sei se é assim que se pronuncia corretamente, mas é um pouco complexo. A origem da palavra Zabbix eu não sei, eu busquei, mas não encontrei. Esse projeto dos Zabbix foi iniciado em 2001 na cidade de Riga, na Letônia. O Alexei, ele trabalhava, acho que, se não me engano, num banco. Ele precisava, ele teve a demanda de monitorar ali o que ele cuidava no banco ali e tal, e aí foi daí que ele passou a desenvolver. Ele não só usou uma ferramenta, mas ele quis desenvolver e chegou ao que é o Zabbix hoje, que, ao meu ver, é uma das melhores, se não a melhor. Em 2004, finalmente foi lançada a versão 1.0 estável, né? E em 2005 foi criada a Zabbixia, que o software é open source, né? Só que quem desenvolve tem que sobreviver, tem que ver de alguma forma, né? O pessoal que desenvolve os Zabbix, eles se mantêm através do suporte, né? A ferramenta você pode usar sem pagar custo algum. Agora, se você quer um suporte mais avançado, uma solução de um problema que você sozinho não está conseguindo resolver, você pode pagar o suporte, né? Entrar em contato com a Zabbixia, que é a empresa que faz, e aí é assim que eles se mantêm. Ao longo dos anos foram surgindo diversas versões e tal, e hoje está na versão 3.4 e já tem a 4.0 beta aí, que vem com muitas novidades aí, muito interessante. Essa aqui é uma foto do Alexei, essa foto é super recente, foi agora mês passado na Zabbix Conference, que teve aqui em Porto Alegre. Esse evento aconteceu já 2 vezes. Eu não tive a oportunidade de ir, mas espero que no próximo eu tenha. É muito interessante, o pessoal vai lá, tem muitas palestras assim, com conteúdo muito importante e dá para ter noção. Mas os vídeos dessas conferências, todas tem no YouTube e na internet, bem, dá para ver. Vamos lá, explicar como funciona o Zabbix, né? Ele é um sistema, a aplicação do Zabbix Server, ela só pode ser instalada no sistema operacional Linux. Ela fica sob a stack LAMP, que é Linux, Apache, MySQL e PHP. Linux é o sistema operacional, Apache servidor web ali, PHP linguagem de programação, banco de dados. Ele é composto por alguns módulos, né, ou componentes. O back-end, que é a aplicação em si, onde é processada as informações. O banco de dados, ou base de dados. E o front-end, que é em PHP. Também tem a API e outro módulo aí de monitoramento distribuído, que é o Zabbix Proxy. Vou explicar um pouquinho desses componentes. O Zabbix Server, como falei, é a aplicação central, onde são calculadas as triggers, onde são enviados, processados alertas e notificações, calculado os gráficos e tudo mais. É o core da aplicação mesmo, né, onde tudo acontece. O database, que são o banco de dados, ele inicialmente foi desenvolvido no MySQL, mas com o passar do tempo, as outras versões, o pessoal foi liberando Postgre
SQL, MariaDB, SQLite e Oracle, né? Se você, por exemplo, se você não tem um DBA, você pode usar o MySQL. Agora, se na sua empresa você tem uma estrutura ali de analistas e tal, e tem um DBA ali que é especialista em Oracle, você pode sim usar o seu DBA e ele gerencia o banco de dados ali em Oracle. É difícil ter isso? Talvez, depende da sua empresa, né? O pessoal usa muito, com mais frequência, o MySQL e Postgre. Em instalações pequenas, você instala todos esses módulos numa única máquina, que o pessoal chama de uma instalação all-in-one, ou tudo em um. Mas dependendo do tamanho da sua infraestrutura, da quantidade de equipamentos que você vai monitorar, você já não pode unificar tudo numa máquina só. Você já tem que fazer um equipamento, o Zabbix Server, um para o back-end, outro para o front-end, aí vai de acordo com o seu ambiente, tá? E tem que ter já não só, às vezes, uma pessoa responsável, já uma equipe para o Zabbix. A interface web, aqui é uma pequena ilustração, aqui é a página inicial. Você vê, aqui são alguns alertas e tal. A interface ela é bem simplista, mas dá para você fazer a gerência aí. E também a aplicação permite integração com outras soluções aí. Que nem eu falei, se você tem um ambiente muito grande, você não consegue unificar tudo numa máquina, você tem que separar. Às vezes você tem, além de um ambiente muito grande, você tem sites remotos, né? Matriz filial, ou o seu parque de máquinas é tão grande que, se todos os equipamentos mandarem os dados coletados ou coletar esses dados de todos os equipamentos, se todos forem para uma única, tudo para o Zabbix Server, isso começa a ficar muito pesado e um poder de processamento muito alto. E aí você tem um gasto computacional muito alto. A solução que eles encontraram foi fazer um monitoramento distribuído. Como que é isso? Eles criaram esse módulo aqui, o Zabbix Proxy. Nada mais é que você tem o Zabbix Server aqui na matriz, e os equipamentos da filial, em vez de eles mandarem todos os dados para o Zabbix Server, e todos os dados, cada dado trafegar separadamente, até pela internet ou pela rede, você manda esses dados para o proxy, ele unifica esses dados num conjunto, e aí o proxy envia esses dados para o server. Isso você ganha aí uma performance muito grande, porque você reduz o poder computacional ali do server, ou você atribui esse poder computacional para o que realmente ele tem que fazer, que é calcular as informações, as triggers e gerenciar tudo isso daí. A coleta dos dados ela é feita pelo proxy e depois ele manda tudo num bloco só. Isso fica muito legal. Empresas de grande porte usam isso muito. Acho que eu posso citar um exemplo, no caso a Globo.com usa isso muito. Eles usam bastante. Isso é um estudo de caso até bem legal. Um outro módulo é o Zabbix Agent, que é a aplicação que você instala no seu servidor, né? Seja ele Linux, Unix, FreeBSD, Windows, HPUX, Mac. É uma aplicação, um programa que você instala e ele faz a coleta dos dados de forma ativa ou passiva, depende da forma como você monitora o item. Ele envia esses dados para o seu server ou para o proxy em seguida para o server, né? O que monitorar com os Zabbix? De modo geral, tudo, mas detalhando aqui, na camada de hardware ali você pode monitorar CPU, memória, disco, por forma IPMI, lá o protocolo IPMI, você pode usar temperatura, velocidade da sua ventoinha do CPU e tal. Na camada de rede, os roteadores, tráfego de entrada e saída de roteador, switch, performance de CPU dos equipamentos de rede quando eles fornecem essas informações. Switch, isso é bem legal também, você vê os tráfegos de entrada e saída em cada porta no switch, é bem legal você ver isso.
sistema operacional, os dados do sistema, estatísticas do sistema operacional, hostname, tudo isso você consegue ver, né? Nas aplicações de middleware, você pode ver o tráfego no MySQL, por exemplo, se o banco está sofrendo muitas solicitações de gravação, dados, está tendo alguma lentidão. Em aplicações, qualquer aplicação, basta, como eu falei, você saber como coletar esses dados. Se você é o desenvolvedor da aplicação, se você tem contato com o desenvolvedor e ele te fornecer a API dessa aplicação ou te fornecer os dados para você unificar tudo no seu monitoramento, você consegue monitorar aplicações também. Aqui é um detalhado do que monitorar, né? Monitorar serviços simples, né? Você não precisa nem do agente, né? Porta 80 da sua aplicação, se o seu servidor está funcionando no SSH, os agentes, né, para o Windows e para os outros sistemas operacionais, em diversas plataformas, nas duas plataformas possíveis, né, 32 bits, 64, aplicações, IPMI, que é você monitorar a questão de temperatura da placa-mãe, né? Temperatura, fan, isso também dá para monitorar. Suporte, os Zabbix possuem suporte nativo ao protocolo de monitoramento SNMP. Esse protocolo, ele é um protocolo simples ali de monitoramento de rede, mas que dá para pegar muitas informações. A gente estuda isso até no nosso curso aí. É bem legal. Então você pega muitas informações mesmo do equipamento, dá para ver. Eu falei da integração, né? Você pode integrar com o contador de performance do Windows, por exemplo. Você pega informações ali só do Windows e você pode desenvolver scripts, né? Que nem eu falei, se você sabe como coletar essas informações, você pode coletar via script e tudo que você puder monitorar, basta ter um IP na rede, você consegue. As informações. Se existe a informação, eu acho um meio de extraí-la, né? Essa frase eu achei bem legal, eu peguei até de na internet ali, o pessoal usa muito. Se você tem uma aplicação em Python, crie um script em Python e colete essas informações. Em PowerShell, Windows, você consegue coletar muitas informações ali das aplicações Windows que possuem comandos PowerShell. Você programando os hábitos, você coleta essas informações. Em Bash, se você fizer um script ali em Bash e tal. E Pir. Eu particularmente, como eu falei, usei da comunidade, a comunidade me ajudou. Eu tive uma demanda no trabalho, precisei coletar uma informação de um equipamento de rede. Essa informação o equipamento fornecia, mas não fornecia da forma como eu precisava, né, para o monitoramento e para disponibilizar para nós técnicos ali. E eu encontrei na comunidade um script em Pir que fazia o tratamento dessa informação e trazia isso para mim do jeito que eu precisava. Isso é muito importante, a gente não só buscar as informações, mas divulgar para os outros que você usou aquela informação e agradecer o pessoal da comunidade para incentivar cada vez mais esse compartilhamento de informações. Então, realmente eu usei, né, para monitorar e coletar um dado em SNMP, mas esse dado ele não trazia a informação da forma que eu precisava. Eu achei o script e tratei ali e consegui monitorar. Então, eu achei um meio de extrair essa informação, entendeu? Aqui eu vou explicar algumas definições dos Zabbix, tá? Porque eu já falei em trigger, host, né? Então eu vou explicar porque às vezes alguns termos para alguns não é familiar. Muito se fala de host, né? O que é um host para os Zabbix? É todo dispositivo que você tem na rede, né? Pode ser um servidor, um storage, uma impressora, o seu roteador ali, um SonicWall, um ASA, um pfSense, enfim, instâncias na nuvem ali, pode ser diversos equipamentos ali, tudo que tiver, você for monitorar através de um IP ou DNS, né? Itens. O que são itens? São os pontos que você vai coletar daquele seu host.
né, um item de um servidor, CPU, tráfego, o sistema operacional, uptime, aplicação de um servidor web, a placa de rede, se ela está up ou down, além do tráfego, né, você tem que ter essa diferença, memória, enfim, tudo que você vai monitorar do equipamento é um item, uma opção lá da sua aplicação, um módulo da sua aplicação pode se tornar um item. Grupos. Você ter o grupo serve para agrupar hosts, né, do seu parque, né? Então, se por exemplo você tem, sei lá, 10 servidores Linux, 5 Windows, 20 suítes, você agrupá-los para gerenciar ele e monitorar eles, os grupos servem para isso, né? E você também tem os templates, você tem um grupo de templates, que eu vou explicar na sequência. Você também agrupa os templates. Então, por exemplo, tem os templates para equipamentos Windows, Linux, você agrupá-los, fica mais fácil ali o gerenciamento. As triggers. As triggers são uma expressão lógica para para definir uma mudança de status ali de um item, né? Então, por exemplo, o CPU, você sabe que ele tem que trabalhar ali até no limite de 80%. Passou disso, você está com um alto consumo de CPU. Então, esse limite, esse threshold que o pessoal fala, é a trigger. Você configura a trigger, os APIs ficam ali monitorando aquele valor do CPU. Passou de 80% por um X tempo, ele ativa essa trigger, ela entra num status, ela muda o status dela. Pode entrar em incidente, problema. E você, além de mudar o status dela e alarmar isso aí, você pode classificar ela por níveis de severidade. Então, por exemplo, o equipamento sofreu uma atualização de firmware. Isso não é um problema. Isso pode ser uma informação. Se para você é importante isso, você pode só classificar ela como uma informação. Agora, se o seu switch core parar de responder, isso já é um desastre. Então, aí você classificar as triggers e isso no alerta facilita ali para quem está operando verificar isso. Os templates, como eu havia falado, os templates é um conjunto de entidades, né? Você pode dentro dele colocar itens, triggers, gráficos, telas, regras de auto-discover, cenários web, que os APIs também monitora interface, páginas web e tal. A função deles é acelerar a criação do perfil de monitoramento. Vamos dizer assim, você tem 10 servidores web. Você criar... E nesse servidor web você precisa monitorar 10 itens ali da sua aplicação web. Todos esses 10 servidores web, você precisa monitorar esses 10 itens. Você fazer isso 10 vezes 10 é muita coisa. Então você desenvolve um template. Nesse template você coloca os 10 itens. Você só fez 10 vezes. E você vai aplicar esse template nas suas 10 máquinas. E aí os APIs automaticamente criam esses itens. E aí você poupa tempo, ganha tempo na verdade, né? Isso agiliza ali. E também você pode fazer a dependência de templates, né? Então herança de templates, desculpa. Você faz um template de Windows e abaixo dele tem um já do agente dos ABICs, para ele coletar itens do agente dos ABICs e do Windows. Quando você sabe que a máquina é Windows, você aplica aquele template de Windows, automaticamente ele já aplica o template do agente. Então ele já coleta essas informações tudo de uma vez só. Então você não precisa ficar aplicando 5, 6 templates. Se você fazer uma estrutura ali de herança de templates, de acordo com a sua necessidade, você aplica um template e a ferramenta já aplica todos aqueles demais. Isso também é muito vantajoso.
A regra de Discover, ela tem de rede e ela tem para hosts. Para rede, por exemplo, você tem 3.000 máquinas no seu parque, um exemplo, e você instalou o agente dos Zabbix ali nas 3.000 máquinas, mas você ainda não adicionou esses equipamentos no seu Zabbix Server como host. Você pode criar uma regra de autodiscover para que ele adicione essas máquinas automaticamente. A máquina entrou na rede ali com o agente dos Zabbix, ele já cria ali aquele host, e já depois na sequência ele pode atribuir templates e já criar ali o seu monitoramento automático. Para hosts, um Discover para host é assim. Hoje você tem um servidor Linux lá de banco de dados que roda o MySQL, e tinha um disco lá de 100 GB e ocupou aquele espaço, você teve que aumentar. Seu disco encheu. E aí você adiciona o tamanho do disco. Hoje ele está com 100, amanhã você aumentou para 150. A regra de Discovery, ele vai e descobre que aumentou aquele disco. Você adicionar um outro disco, ele já adiciona e já cria os itens automaticamente para aquele disco. Então, por exemplo, você monitora no disco I/O de disco, tamanho, quanto está em uso do disco, de um disco. E aí você adicionou um segundo. A regra de Discover, ela cria automaticamente esses itens novos aí. Eventos é toda ocorrência que acontece nos Zabbix, não só a trigger. Mudar o status da trigger é o evento ali mais simples de você dizer qual que é. Mas um outro tipo de evento é você adicionar um host, você deletar um host, você criar uma nova trigger, ele aparece ali. Autorregistro também. Aqui é um pouco das ações. A trigger, ela só informa que mudou o status de um item, mas até agora não fez nada, só falou que mudou o status. Com a ação, você pode programar ela que se uma trigger ela foi ativada, né, mudou o status dela, ela pode gerar uma ação. Essa ação pode ser o envio de um e-mail, pode ser a execução de um script, pode ser um restart de uma máquina, né, de acordo com o que você programa. E os alertas, né, a trigger ativou uma ação, essa ação ela pode enviar um alerta. Um alerta pode ser um envio de e-mail para o seu gestor, pode ser uma mensagem via Telegram para o seu analista, tomar uma ação, reiniciar um equipamento, tratar um problema. SMS, algumas empresas utilizam, depende do seu negócio, se você é interessante. O WhatsApp eu coloquei aqui, mas o pessoal não usa muito porque ele não é open, né? Então, para você utilizar é mais complexo, mas tem gente que usa. Mapas, né? Isso aqui é a parte que muita gente vê e gosta, que é quando você ilustra o seu ambiente, né? Aqui seria tipo mais um mapa, na visão estratégica do seu negócio, seria um mapa operacional, né, para os seus analistas e tal. Você pode fazer outros mapas e dashboards para outra visão do seu negócio. Se você tem um diretor ali que quer saber como que está o funcionamento da sua rede, você pode criar uma tela para ele, um dashboard, mas aí com uma visão diferente, né? Você pode diminuir a quantidade de informações aqui, mas que para ele já é o suficiente. Ele pode ser um conjunto agrupado de hosts, né, que são os servidores, os switches, os roteadores, ou até mesmo o trigger. Às vezes um itemzinho desse aqui, um ícone desse, não é um equipamento em si, é uma trigger. Quando ela mudar de status, sair do OK pro incidente, ela muda a cor aqui. Às vezes está verde, pode mudar para vermelho, amarelo, enfim, de acordo com o que você programa também. Os gráficos, né? Aqui é mais para
por exemplo, tráfego de rede, uptime, processador, memória, você pode criar os gráficos. Aqui um exemplo é a utilização da rede e CPU de um equipamento. Você consegue ver a carga do CPU e o tráfego de entrada e saída na rede. Então, percebe que aqui quando o CPU, o processador fica alto, porque a rede também deu ali subiu em tráfego de entrada. Aqui as telas. Você pode, além de criar o gráfico em si, você vê um único gráfico, você pode criar uma tela, você unifica informações nessa tela, você agrupa informações. Por exemplo, aqui é um exemplo de vários gráficos agrupados, né? Você pode pegar lá o gráfico de cada porta do seu switch e montar essa tela. Às vezes eu faço isso também. Facilita para a gente comparar ali uma tela ao lado da outra. Você consegue comparar se alguma porta está tendo mais tráfego do que outra e definir qual que equipamento está na porta, se está tendo um consumo muito alto. Mas você não precisa pôr só, não dá para você colocar outras informações aqui. Pode, nessas telas, você pode personalizar ela, além de gráfico, você colocar mapa, outros itens que os apps possuem. Aqui é o dashboard. Seria a tela inicial, quando você se loga, se autentica nos apps, basicamente essa tela que aparece. Hoje você pode personalizar mais ainda, tem mais opções de personalização para esse dashboard aqui. Aqui você pode ter os últimos incidentes, as últimas triggers que apareceram, que estão com problema e tal. Aqui o status dos seus equipamentos e tal. Aí você vai personalizando o seu dashboard. Além dos ABICs, você personalizar ele, programar ele de acordo com o que você demanda, você pode fazer integrações, né, que ajuda você a controlar o seu negócio. Uma ferramenta muito legal. O Grafana é uma ferramenta de dashboard muito interessante, que o pessoal usa muito, não só para os apps, mas eu vejo muito pessoal usando para os apps. Você pode criar dashboards mais elaborados com recursos gráficos melhores, aí aquele diretor lá vai gostar. E também o pessoal usa muito a API dos ABICs. Até vai ter uma palestra sobre isso, prestem atenção que é muito importante essa questão da API. O pessoal faz umas coisas sensacionais com a API. Você coleta via JSON informações super importantes dos ABICs, você insere informações e coleta informações dos ABICs. Aqui alguns casos de sucesso dos ABICs são público. Aqui eu peguei esses dados até da comunidade dos ABICs, na página da comunidade. A Globo, Serpro, Caixa, Unicamp. Então o pessoal usa muito, assim. Então é só para vocês terem uma ideia do poder da ferramenta, né? Mas a ferramenta sozinha não tem todo o poder. Vocês também podem, quem utiliza os ABICs que programa ela, né? Então a ferramenta ela é boa, mas se a pessoa que controla ela, que programa ela, não fizer o monitoramento correto, aí você não vai poder aproveitar todos os recursos da ferramenta. Alguns exemplos de onde você se especializar ou buscar melhorar o seu conhecimento: a Unirede, que é uma empresa aí, a principal empresa aí de ABICs no Brasil. Tem cursos na Udemy, que aí são mais acessíveis aí para quem está começando. Tem essa empresa que é a JLCP, que o pessoal também, eles têm curso lá também, são parceiros das ABICs CIA, assim como a Unirede. E você pode se certificar também em ABICs. Existe certificação sim para as ABICs, né? Uma das empresas que fazem certificação é a própria Unirede. Dúvidas? Acho que o tempo está curto aí, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Acho que não, né? O Wilton. Sim.
Se você coloca um proxy, deu um evento lá, mandou algum alerta para você, vai ter que passar pelo proxy para depois mandar lá no seu servidor, para depois mandar para você, fazer uma correção? O evento acontece no site remoto. O proxy ele vai pegar essa informação e vai mandar para o Zapier Server e vai te alarmar lá no seu dashboard, no seu mapa. Aí você tem que fazer a questão das dependências de trigger, porque e tem que tratar o seu ambiente. Se, por exemplo, o seu proxy parar, tudo por trás dele, se você não fizer uma dependência de trigger, tudo por trás dele no seu mapa, no seu Zapier Server, vai aparecer com problema. Mas na verdade é porque a informação lá não está vindo. Tem essa questão de dependência de trigger, você tem que se atentar a isso. Mas isso quando você se aprofundar na ferramenta e começar a fazer esse monitoramento distribuído e essas triggers mais elaboradas, você acaba esbarrando na dependência de trigger e aí acaba entendendo. Isso no manual dos Zapier até dá para entender bastante. Respondido a pergunta? Mais alguém? Não? Só uma frase aí do cara aí que é muito inteligente, o cara é muito bom. Há um ditado chinês que diz: se dois homens vêm andando numa estrada carregando um pão, ao se encontrar eles trocam os pães, cada um vai embora com um. Porém, se dois homens vêm andando numa estrada carregando uma ideia, ao se encontrar e trocar essa ideia, cada um vai embora com duas ideias. E quem sabe esse é o mesmo sentido do nosso fazer aqui, né? Então, cada um tem uma ideia, se a gente trocar ideia e compartilhar e fazer mais eventos assim, a gente não fica só com uma ideia, fica com várias aí compartilhando. E quem fez o autor dessa frase é o Mário Sérgio Cortella. Esse cara é bom. É isso, pessoal. Obrigado. Até uma referência.